Não sei se É, dá para entender a diferença, né? Uma coisa é eu vejo, sei lá, a minha vizinha, alguma vizinha aqui fala alguma abobrinha, não sei o quê, e eu penso, ai, gente, essas peruas realmente viaja. Não me afetou, emoção, tá tudo bem, não é uma coisa que. Agora, eu chego em casa e, ai, que absurdo essa mulher. É em outro lugar, entende? sim. Entra essa parte é muito do. Por exemplo, quando eu penso no reclamar por esse lado do negativo, né? De pensar assim como algo que nos faz mal, que é algo aconteceu, algo nos frustrou, precisamos pegar essa emoção que nos frustrou e colocar pra fora. Só que colocando essa emoção pra fora, como você disse, ela pode gerar mais emoção e até mais do que gerou naquele momento, quando você está contando pra alguém, e gerar por um período muito mais prolongado, como você disse ali, né? E isso faz essa parte má. Eu acho que isso é muito difícil como a gente se regula nessa parte, né? De entender quando a gente está reclamando, que a gente está vendo que a gente está com uma emoção forte, ou quando a gente está reclamando só pelo reclamar, né? Porque é um tênue ali. E a gente está com a emoção virada, com a emoção à flor da pele, ou seja lá o que estiver acontecendo. No trânsito, por exemplo, eu acho que é o exemplo mais fácil do quanto que é esse nível de baixo, de ter nenhuma reclamação. Ao reclamar, alguém te fechou. O seu nível de reclamação já vai no talo, já vai a 200% e já tem aquela reclamação ali. Já até falamos no episódio, né, sobre essa parte do como o trânsito afeta a nossa regulação emocional e tudo mais, e como isso é muito mais poderoso. E eu sinto que uma coisa que acontece também, e eu me coloco como uma pessoa que viveu isso por um período, que a gente acostuma a reclamar nesse local que a gente fica com essa energia afetada. E não é reclamar pelo reclamar, porque como o exemplo que você deu aqui, a gente começou reclamando na brincadeira, que são coisas que a gente não gosta ou que estressa a gente, mas não é numa parte negativa, já é numa parte onde é superficial da brincadeira. Mas eu lembro de estar nessa parte do reclamar e ser acostumado a estar com essa energia, não vou dizer violenta, mas essa energia tensa, Reativa. É reativa e tensa, tensa que o tensa. reclamar me trazia. E era uma parte de uma própria de um próprio sentimento que eu tinha como pessoa. Aí não posso dizer que era por causa da reclamação que gerava aquilo em mim, ou eu que gerava mais a reclamação. Mas um sustentava o outro. E aí eles andavam de mão dada, que era o Bruno tenso, mais a reclamação que causava tensão. E eu ficava ali feliz e estressado. Feliz não estava, né? Que só estava estressado. E só tinha esse estresse, e só reclamava, e tinha essa parte pelo lado negativo. Pela reclamação do lado negativo, né? Que trazia essa energia do estresse e do constante, do estresse constante, de onde pequenas coisas te irritam, por exemplo, e você fica nesse sentimento de estar à flor da pele, como tem a música maravilhosa, e fica com esse sentimento mais ali, que é justamente nessa reclamação à flor da pele que acontece. E, quando a gente tá nesse estado, isso contamina, vai contaminando as pessoas ao redor, assim. Porque vai criando um clima de tensão, né? Isso me vem à cabeça, assim, muito ambiente de trabalho, né? Quando você tem uma pessoa nesse estado que fica nessa reclamação ruminante, assim, como isso vai contaminando e vai criando uma vibe ruim e tal. Só que, por outro lado, a reclamação, ela é a febre, né? Porque, assim, quando você tem uma inflamação, alguma coisa no seu corpo e tal, a febre é o, o, o sintoma, né? O que faz a gente falar, opa, tem alguma coisa, o que que tá acontecendo? Tem alguma coisa a mais aí, né? Tanto que quando você tá com febre, a questão não é, você tem que abaixar a sua febre, né? Assim, tem que cuidar do que tá gerando essa febre, né? Quer dizer que seu corpo tá trabalhando ali a mais do que ele deveria e você tá superaquecendo, digamos assim, né? Eu acho que a reclamação, ela é a febre. Então, tem alguma coisa a mais ali que precisa ser olhada. É igual eu tô aqui reclamando da trilha, você falou, é porque a Cintia não gosta de atividade física. Tipo, né, assim, não é a trilha em si, né? Ou ela não gosta, sei lá, eu tenho uma deficiência visual, pra mim coisas ao ar livre são mais complicadas, né? Me deixam mais estressadas, eu fico mais tensa, e tal, enfim. Então tem outras coisas ali. E eu acho que se a gente tá numa recorrência de reclamação, a gente precisa olhar pra essas coisas também. Então, por exemplo, nunca aconteceu, mas sei lá, se eu com meu grupo de amigos já faz um mês que eu tô reclamando
Ah, porque a gente faz trilha, porque a gente não sei o quê, porque a gente não sei o que lá, porque toda vez a gente sai no sol e tem uma necessidade minha que não tá sendo atendida e que parece que eu tô pedindo pra olharem pra isso, né? Tipo, olha, tá pesado pra mim, tá difícil pra mim, né? Então, eu acho que quando a gente começa a reclamar com recorrência, a gente tem que entender que a reclamação é a febre. O que que tá inflamando? O que que é mais profundo, né? Então, sei lá, se eu tô sempre reclamando dos meus vizinhos, será que eu moro num lugar que eu realmente deveria morar, né? Assim, ou será que eu não me sinto integrada com esses vizinhos? É, por que que isso está acontecendo? Enfim, eu acho que ficou claro, né, o que eu tô querendo dizer. Sim. E até eu penso nisso também pela parte do lado positivo da reclamação, voltando novamente nesse ponto, né? Porque, por exemplo, a gente tem um exemplo de, por exemplo, ambiente de trabalho, aonde o seu colega de trabalho, vocês vão reclamar de um chefe tóxico. Vocês têm um chefe tóxico, quem nunca? Quem não está vivendo isso nesse momento? E aí, essa reclamação de uma pessoa, os colegas, né, que tem essa pessoa acima que é o tóxico, você reclamando com o seu colega de trabalho, o colega de trabalho reclamando com você, é uma parte de colocar para fora a atenção do que está acontecendo ali, porque o chefe é tóxico, sabemos, temos essa clareza. O que que precisa ser feito? Vai você pedir demissão? Não vai, porque precisa pagar as contas. Não é uma coisa tão simples. Então, apesar de ter uma coisa tão simples de identificar o problema, né? Porém, o que que acontece quando a gente reclama com alguém e a pessoa reclama de volta ou a pessoa está vivendo na merda junto com a gente, que seria no caso desse chefe tóxico? A Gera gente vira conexão. amigo. Vira conexão. E o lado positivo de reclamação é: você reclama, a outra pessoa se identifica com a sua reclamação e fala: vamos dar a mão aqui pra gente reclamar o dobro agora, de uma forma de amigo. E aí essa reclamação gera conexão, gera pertencimento. Então você começa com uma parte que é expressando, colocando pra fora, né? Que você tem uma emoção ali, uma frustração, um medo, uma raiva, seja o que for a emoção. Você reclama, identifica alguém que passa pela mesma coisa, reclama também, não tem vergonha, não fica com essa coisa, ai, não reclamo da vida. Tem que reclamar sim. Você fica falando que não reclama, você precisa reclamar, que reclamar é importante. Reclamar causa conexão. Você que talvez não reclame, talvez até sinta que não tenha muito amigo, porque tá precisando reclamar mais. Reclamar é Eu bom. acho. É, Eu tenho uma amigona, não posso dar muitos detalhes aqui, porque, enfim, né? pra não Foi identificar. assim, muito amigo, muito. E o que juntou a gente foi reclamar da mesma pessoa. A gente saía, eu, meu namorado, namorado dela, a gente só falava da pessoa, porque a pessoa azucrinou tanto a nossa vida, assim, infernizou tanto a nossa rotina, que não teve como. A gente, olha, mais de, sei lá, 15 anos de amizade, entendeu? Por quê? Começamos com o mesmo alvo. Fomos vítimas da mesma pessoa. Isso fez o quê? Ó, juntou a gente, né? É isso. Eu e Marilinha, Flávia Marília, minha amiga psicóloga, a gente reclamava da psicanálise. A gente falava mal na faculdade, a gente, sabe? E aí é que estamos aqui, ó, juntas até hoje também. E essa parte de pertencimento, essa parte de reclamação e tudo mais, eu acho que ela é muito importante identificar porque é isso, né? Tipo, não é sobre só a reclamação em si, mas é também quando a gente reclama e quando a gente põe pra fora um sentimento, o que a gente tá sentindo, a gente tá sendo sincero, a gente tá sendo honesto. Por exemplo, hoje é mais comum as pessoas falarem que têm medo, que choram, que sofrem ansiedade. Isso vem de um local de conexão de profunda, aonde você diz algo que pode não ser visto tão positivo pela sociedade, e a outra pessoa te vê colocando aquele sentimento para fora e te sente como uma pessoa sincera. Isso gera uma conexão profunda, né? Então a reclamação também gera uma conexão profunda, porque é justamente isso. Você está colocando sentimentos para fora. E quando a gente coloca sentimentos para fora e outras pessoas que sabem colocar sentimento para fora estão ali por perto, esses sentimentos se entrelaçam ali e as relações acontecem. E isso é muito importante. E até trago aqui um exemplo, por exemplo, que é se a gente está num relacionamento aonde a gente vai trazer uma reclamação do trabalho ou uma reclamação do que aconteceu ou alguma coisa assim, e o nosso parceiro ou nossa parceira não é uma pessoa que está ouvindo a nossa reclamação, já também você sente que você precisa colocar uma emoção para fora. Talvez você exagere um pouco na reclamação, né? Mas eu tô tentando de uma forma simplificada aqui dizer que a gente precisa colocar uma emoção para fora, precisa dizer a coisa, e a gente espera que o nosso parceiro ou nossa parceira escute. Talvez não precisa resolver nada. Na maioria das vezes não precisa resolver nada.
E quando essa pessoa não se faz tão disponível, também o que acontece é gera um distanciamento, onde a gente quer falar sobre um assunto, a gente quer pôr pra fora uma emoção e aquela pessoa não está disponível. Isso acontece em relacionamento, isso acontece com amizades também, quando você quer falar com amigos, e que não mais do que conexões em um amigo que vai te ligar para reclamar de alguma coisa que está precisando pôr pra fora, que está entalado aqui no pescoço, que vai vir de um local de reclamação. E, por exemplo, eu venho de uma coisa onde eu não gostava que as minhas parceiras reclamassem pra mim. Porque eu tinha em mim o sentimento de que eu tinha que ajudar e eu tinha que resolver as coisas. Então a pessoa começava a reclamar e aí eu já pensava que eu tinha que dar conselho, que eu queria ajudar. E aí eu me frustrava porque aí a pessoa não ouvia meu Que eu tenho que conselho. falar de certo nessa hora, né? É, Assim, eu tenho que é, falar a coisa certa. o que tem que falar de certo exatamente. E aí eu aprendi a calar a boca, ficar sentado ouvindo a pessoa reclamar. E em alguns momentos, até tipo, você percebe que tem coisa que a pessoa vai reclamar que você não pode fazer nada. Aí eu até brinco, tipo, você precisa que eu faça alguma coisa ou você só queria reclamar? Aí a pessoa só queria reclamar. Eu falei, então, se quiser reclamar mais, continue. E se quer que faça alguma coisa, a pessoa diz. Mas eu lembro de como pra mim era muito frustrante ouvir pessoas reclamando, porque justamente eu tinha essa coisa de que eu tinha que ajudar, que eu tinha que fazer alguma coisa. E eu me sentia, quando a pessoa reclamava pra mim, eu me sentia responsável. E eu me sentia que agora eu tinha que estar junto ali, dar a mão e resolver alguma coisa, sabe? Isso não era saudável pra mim, mas isso era meu, não tinha nada a ver com as outras pessoas que reclamavam. Nossa, que engraçado, né? Porque a pessoa que eu acho que na vida que eu mais tenho tranquilidade em reclamar e assim, com a certeza de não ser julgada, de ser ouvida e tal, é a Ju, né? Que é a minha irmã. E Achei que você ia falar é, de mim, fico muito ofendido que não seja eu essa pessoa, não, mas é que mas a sim Ju, a sua irmã ela que te tá em conhece desde que primeiro. você nasceu. Então, tudo bem, eu aceito isso, Cintia Cruz. Queria só Ela me deixar minha conhece desde reclamação que aqui. ela nasceu, né? É, Porque eu exato. nasci primeiro, então É. assim. Só queria registrar minha reclamação, tá bom, Juliana? Mas a questão é que em que momento a gente consegue construir? Porque a Ju, eu acho que, gente, são 41 anos de relacionamento, claro, né? Mas eu acho que ela sabe muito bem quando é só para reclamar comigo, quando é para dar conselho, quando é, e mas como que a gente sabe? Gente, não sei explicar.